Diz assim um texto da palavra de Deus, eu vou ler Isaías primeiramente e após isso Lucas. Isaías 61, de 1 a 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. E apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado, e eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, diz assim um texto bíblico a partir do verso 16. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Fantástico, Jesus tinha o costume de ir para a sinagoga para adorar o Senhor Deus. Deveria ser pedagógico para nós que seguimos Jesus, não? Diz assim: então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos da sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Vamos orar nesse momento? Senhor, a Tua palavra foi aberta e lida, e nós louvamos o Teu nome pela oportunidade que temos de abrir e ler a palavra do Senhor. Pedimos que fales ao nosso coração agora, que o Senhor mesmo abra o nosso entendimento e transforme o nosso coração pela compreensão das Escrituras Sagradas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma pergunta para você nesta manhã: qual é o propósito da vida? Essa é uma pergunta que vários filósofos têm debatido ao longo dos séculos. Qual o propósito da existência? Por que nós viemos ao mundo? Por que nós existimos? O que nós estamos fazendo aqui? Eu gosto muito de uma frase que é atribuída ao filósofo Sócrates, que diz assim: quem passou pela vida e não refletiu sobre o seu propósito, não viveu, apenas passou pela vida. Qual que é o propósito, então, da vida? A Escritura Sagrada e o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele acaba sendo, muitas vezes, contracultural, porque a nossa cultura prega que a vida não tem nenhum propósito. Mas o Evangelho diz que a vida tem um propósito, e esse propósito foi estabelecido pelo próprio Deus. Deus criou o ser humano para a eternidade. Deus não nos criou apenas para os poucos anos de vida que temos aqui na Terra, mas Deus nos criou, e a Escritura diz que Ele colocou a eternidade dentro do nosso coração, e nós temos anseio pela eternidade. A Escritura Sagrada diz que mesmo depois que o ser humano pecou contra Deus, se rebelou contra Deus, Deus não desistiu do ser humano, a despeito da sua rebeldia, mas envidou todos os esforços para alcançá-lo, para salvá-lo. Quando você lê as Escrituras Sagradas, você vê sempre um Deus que busca o perdido. Da mesma maneira, a Escritura diz que para buscar o perdido, Deus mandou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, para morrer na cruz do Calvário, derramar o seu sangue e abrir o caminho para a redenção, para que nós pudéssemos desfrutar de eternidade com Ele. Deus tem uma proposta de vida eterna para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa verdade, ela está no Evangelho. Essa verdade, ela se encontra tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento.
E essa tem sido a tônica das pregações aqui na nossa igreja nesse semestre que está se encerrando. Nós temos analisado passagens bíblicas do Antigo Testamento que apontam para Jesus e que são cumpridas no ministério de Jesus Cristo, que mostram como que Deus revela o seu propósito para todos nós em Cristo Jesus. E esta passagem que nós acabamos de ler é mais uma delas. É importante que você entenda um pouquinho o que é o livro do profeta Isaías. É um livro longo, 66 capítulos. Mas algumas pessoas já disseram que o livro de Isaías é o evangelho do Antigo Testamento. Aliás, é no livro de Isaías que nós temos aquela profecia do nascimento do Messias vindo de uma virgem. Capítulo de número 7 diz que eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e colocarás o nome nele de Emanuel, Deus conosco. É no livro do profeta Isaías que nós temos a promessa do reinado da paz, do Messias, porque o menino nos nasceu e um filho se nos deu e o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías capítulo 9. Verso de número 6. É no livro do profeta Isaías que nós temos a profecia sobre João Batista, aquele que seria o precursor do Messias. A voz que clama no deserto, que haveria de preparar o caminho do Senhor, que haveria de aplainar os caminhos do Messias. Isaías 40. É no livro de Isaías que nós encontramos aquele capítulo de número 53, que fala de Jesus Cristo, o servo sofredor, que haveria de se entregar como ovelha indo para o matadouro. Aquele que não havia nenhuma beleza que nos agradasse, e nós achávamos que ele estava sendo punido por Deus naquela cruz. Mas ele estava pagando o preço da redenção de todos aqueles que nele creem. Era por nós que ele estava morrendo. O sangue que estava sendo derramado era por nós, como nós vimos domingo passado na exposição do pastor Jader. E hoje, nós vemos nesse texto a referência ao ministério de Jesus Cristo, o Messias, que foi especialmente capacitado por Deus, ungido por Deus com o Santo Espírito para pregar boas novas aos aflitos. Para você entender o capítulo 61 de Isaías, é importante que você saiba que esse capítulo faz parte de uma profecia que falava do retorno do povo de Deus do cativeiro, aquele momento em que o povo de Deus, depois de ter sofrido tanto, depois de ter sido oprimido pelo cativeiro babilônico, o povo seria restaurado. Mas deixa eu explicar para você um pouquinho sobre natureza de profecias na Bíblia Sagrada. Nem sempre uma profecia ela é tão direta, nem sempre uma profecia ela fala de todo um evento. Mas as profecias na Bíblia Sagrada, especialmente no Antigo Testamento, elas podem ser comparadas como picos de montes que você contempla, que você olha e que você não sabe a extensão que existe entre um monte e o outro. Todas as vezes que eu vou a Campos do Jordão, na descida de Campos do Jordão, eu contemplo aqueles montes. E eu me lembro disso. Eu vejo um pico de um monte aqui e um pico de um monte do outro lado, mas eu não sei quantos metros e nem quantos quilômetros existe entre um pico e o outro pico. As profecias também elas são assim. Uma profecia fala do nascimento de Jesus. No mesmo texto, fala sobre a segunda vinda de Cristo. Você tem dois picos de montes, mas você não tem quantos quilômetros, quanto tempo vai demorar no vale entre um monte e outro. E assim funcionam as profecias bíblicas, e por isso que parte dessa profecia de Isaías iria se cumprir quando o povo de Israel retornasse do cativeiro babilônico. A outra parte, o outro monte, seria quando Jesus viesse pela primeira vez. E um outro monte ainda é quando Jesus voltar na sua segunda vinda. Esse texto aqui, ele descreve como que Jesus Cristo foi especialmente ungido pelo Espírito Santo de Deus. E é importante que você saiba que no Antigo Testamento, pelo menos 3 categorias de pessoas eram ungidas para exercerem as suas funções.
O rei era ungido para ele ser rei sobre os judeus. Saul foi ungido. Davi foi ungido, lá na casa do pai dele, Jessé. O sacerdote também era ungido. Arão, seus filhos, todos eles tinham que ser ungidos para serem sacerdotes. O profeta precisava ser ungido para ser um profeta e exercer a função de profeta. Eliseu foi ungido por Elias. E agora o texto está dizendo que Jesus é especialmente ungido pelo Espírito Santo para exercer as três funções de uma vez só. Jesus é, assim como nós lemos na nossa declaração de fé, no nosso boletim, ele é ao mesmo tempo o nosso profeta, ele é o nosso sumo sacerdote e ele é o nosso rei. Quando o texto diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, Jesus foi especialmente ungido para atuar como profeta, aquele que proclama a palavra de Deus, como sacerdote, aquele que representa o povo diante de Deus, e como rei, aquele que governa sobre todas as coisas, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas é interessante você observar que Jesus Cristo, na Bíblia Sagrada, é a única pessoa a receber toda a plenitude do Espírito Santo. O próprio evangelista João, ele escreve sobre Jesus, ele diz que Jesus Cristo recebeu o Espírito Santo de Deus sem medida. Totalmente. É claro que você vai observar na Bíblia Sagrada algumas pessoas que a Escritura diz que veio o Espírito Santo de Deus sobre elas e elas fizeram coisas maravilhosas. José do Egito interpretou sonhos e o sonho de Faraó. Um homem chamado Bezalel, que veio o Espírito Santo de Deus sobre ele, deu a ele talentos sobrenaturais para ele construir as maravilhas, as belezas do tabernáculo que serviriam para o templo do Senhor. Vários líderes judeus que foram profetas e que veio o Espírito Santo de Deus sobre eles, e eles profetizaram, e eles lideraram, conduzidos pelo Espírito Santo. Mas aqui o texto não diz que veio o Espírito Santo sobre Jesus. Aqui o texto diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Olha a diferença. Os outros, o Espírito atuava sobre eles temporariamente para uma função específica. Agora, em relação a Jesus, não. Jesus recebe a plenitude do Espírito Santo de Deus e o Espírito está sobre mim, disse Jesus. Mas é importante que nós saibamos também que a Bíblia Sagrada fala da participação do Espírito Santo de Deus em todo o ministério de Jesus Cristo. Por exemplo, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. Lembra disso? A Escritura Sagrada diz que ele foi batizado lá no Rio Jordão e logo que ele saiu dali cheio do Espírito Santo de Deus para o seu ministério público. A Bíblia diz que ele foi conduzido pelo Espírito de Deus para o deserto, onde ele foi tentado. A Escritura Sagrada diz que o Espírito de Deus estava com ele para curar. A Bíblia diz que ele expulsou demônios pelo Espírito de Deus. E ele diz, o reino de Deus, então, é chegado entre vós. Tudo que ele fez pelo Espírito Santo de Deus. E a Escritura Sagrada diz que ele ressuscitou dos mortos pelo Espírito Santo de Deus. É impossível e é imprudente separar o ministério de Jesus da operação do Espírito Santo de Deus sobre ele. Na verdade, o ministério de Jesus foi o ministério que tinha a aprovação do Pai e a capacitação do Santo Espírito de Deus. E agora, nesse texto que nós acabamos de ler, de Isaías, que Jesus diz que foi cumprido dele, lá em Lucas 4, o texto diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Mas existe aqui um para. Ou seja, Deus ungiu Jesus com um propósito específico, com um objetivo. Para quê? Para que Jesus foi especialmente ungido pelo Espírito Santo de Deus? Eu gostaria de observar 3 aspectos nessa manhã e depois extrair algumas aplicações para a nossa vida.
Em primeiro lugar, o texto diz que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo de Deus para proclamar as bênçãos do Evangelho. Se você observar aqui, existem algumas expressões desse texto, se a sua Bíblia estiver aberta, ele diz assim, para pregar boas novas, a palavra boas novas significa Evangelho. Versículo de número 1 diz para proclamar libertação. Versículo de número 2 diz para apregoar. Todas essas palavras, pregar, proclamar, apregoar, todos esses são termos relacionados à proclamação, à pregação. Jesus foi especialmente ungido pelo Espírito Santo de Deus para pregar as boas novas do Evangelho. Da mesma maneira que um profeta no Antigo Testamento era ungido para pregar a mensagem de Deus, Jesus foi ungido com o Espírito Santo de Deus para pregar as boas novas do Evangelho. Mas quais são as boas novas do Evangelho? Quais são as boas notícias do Evangelho? Em primeiro lugar, se você observar, ele diz para pregar as boas novas aos pobres. Existem boas notícias para os pobres em Jesus Cristo. E aqui o texto não está se referindo apenas ao pobre socialmente, embora eu acredito que também abranja um pobre social. Mas o texto está mais relacionado àqueles que têm uma pobreza espiritual, àqueles que não têm recurso próprio para se aproximar de Deus, aqueles que entendem que eles estão espiritualmente falidos e eles necessitam de um Redentor. Aqueles que entendem que eles não conseguem ter nenhum mérito próprio para se aproximar de Deus ou para ter livre acesso à presença de Deus, então eles necessitam dos méritos de Jesus Cristo. E por mais que você pense que você é uma boa pessoa, eu quero que você saiba que as suas boas obras, as suas boas atitudes, a sua boa moralidade é uma moeda fantástica para a vida aqui na terra. Mas é uma moeda que não serve para você comprar a salvação. Do mesmo jeito que uma moeda lá da Angola não compraria nenhuma mercadoria aqui no Brasil, a moeda das boas obras, a moeda do mérito pessoal, não serve no reino dos céus. Quando você está diante de Deus e para ter acesso à presença de Deus, você é falido espiritualmente. E você necessita dos méritos de Cristo Jesus, da justiça de Jesus sobre você, para que você possa ser enriquecido com a graça de Deus. As boas novas do Evangelho é que existe esperança para os falidos espiritualmente. Existe esperança para os pobres espiritualmente. E é interessante porque a Escritura Sagrada diz que nenhuma pessoa que não se considerar pobre tem acesso ao reino de Deus. Se você confia tanto assim nos seus méritos, você não tem acesso à presença de Deus, porque é somente pelos méritos de Cristo. Mas o texto ainda diz mais, que uma outra mensagem ou boa nova do Evangelho é a cura para os de coração quebrantado. Coração quebrantado é aquele indivíduo que já perdeu a esperança, que ele se encontra confuso, abatido, ele não vê a luz do fim do túnel. Se você já experimentou isso na sua vida, eu não preciso descrever e nem ilustrar o quão grave é essa condição. Aquele momento no qual você experimenta um verdadeiro desespero existencial, porque o seu coração está quebrantado. E o texto diz, o Espírito de Deus está sobre mim para pregar e curar os quebrantados de coração, dizendo, em Deus e em Cristo existe cura para esse que está sem esperança. Uma outra nova do Evangelho é libertação e liberdade aos cativos. Cativo é aquele que é escravo. Um judeu entendia muito bem essa linguagem, porque alguns daqueles judeus haviam acabado de ser libertos do cativeiro babilônico. O escravo é aquele indivíduo que ele não tem vontade própria. O escravo é aquele indivíduo que ele não tem a liberdade de ir e vir. Mas ele é sempre mandado e controlado pelo seu Senhor. Mas agora o texto diz que Jesus Cristo pode proclamar que para esse que está escravizado, seja ele escravizado a um pecado, a um estilo de vida, a uma incredulidade, há libertação para ele. Jesus quebra essas cadeias. E uma última
boa nova do Evangelho está no versículo de número 2, quando diz, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Essa expressão, ano aceitável do Senhor, é uma expressão muito importante na Bíblia Sagrada. Ela diz respeito ao jubileu. Deixa eu te explicar o que era o jubileu. O judeu, no Antigo Testamento, não tinha um calendário tão elaborado como o nosso. Brincadeira, o deles era muito mais elaborado do que o nosso. Nós temos aquela ideia de que nós evoluímos, que nada. O deles era bem melhor do que o nosso. E o judeu, ele tinha o seu calendário sempre fundamentado na ideia do número 7. 7 dias, uma semana. 7 meses, teria um mês santo. 7 anos, teria um ano sabático. 7 anos, 49 anos, teria o ano do jubileu. O ano do jubileu, sempre, no 50º ano, então, era o ano do perdão. Todo aquele indivíduo que estivesse endividado, ele teria sua dívida perdoada. Se ele tivesse tão endividado que ele tivesse entregue a sua terra para pagar a sua dívida, a terra voltaria para ele. Era o ano do perdão, era o ano do favor, era o ano aceitável. Se ele tivesse tão endividado que ele tivesse entregado os seus filhos para serem escravos, para pagar a sua dívida, ou a si mesmo para pagar a dívida, ele seria liberto. No ano do jubileu, era o ano da celebração, que era o ano aceitável do Senhor, era o período do perdão para dizer a terra pertence a Deus, o povo pertence a Deus, e ninguém pode viver como escravo um do outro, e ninguém pode tomar a terra de outra pessoa. As pessoas serão libertas e a terra será devolvida. Que bênção! Já imaginou se você ficasse endividado no 49º ano, no 50º, sua dívida era perdoada? Era ótimo um negócio desse. Né? O duro é se você ficasse endividado antes disso. Você poderia morrer e não ver a sua libertação. Mas havia liberdade e perdão para a sua família. O texto agora diz que Jesus foi especialmente ungido para pregar que existe perdão. Qual a implicação disso? Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para pregar as boas novas do Evangelho. Quais são essas boas novas? Em primeiro lugar, existe salvação para todos. Não importa se você é pobre, não importa se você é cativo, não importa se você é quebrantado de coração, não importa se você é um indivíduo escravizado, aprisionado. Em Cristo existe salvação para todos. Em Cristo existe solução para os problemas mais graves que o indivíduo tem. Em Cristo existe solução para o problema da alma. Não apenas o problema econômico, relacional, físico, mas da alma. Há perdão para essa pessoa. A era do Messias é o ano aceitável do Senhor, é o ano da graça. E Cristo foi especialmente ungido pelo Espírito Santo para proclamar as boas novas do Evangelho. Segundo lugar, Jesus foi especialmente ungido pelo Espírito Santo para realizar a transformação do povo de Deus. É engraçado porque o versículo de número 3, ele não fala apenas daquilo que Jesus vai falar, ou proclamar, ou pregar. Ele fala do que Jesus vai realizar. Ele vai colocar uma coroa sobre aqueles que choram. Coroa está sempre ligada a uma posição de glória aos desolados, aos que sofrem. E agora o texto está dizendo, para aqueles que estavam sempre chorando, Jesus dá a eles uma posição de destaque. Deixa eu trazer uma ilustração bíblica para vocês. Há um texto no Antigo Testamento que fala de um homem que era filho de Jonatas, amigo de Davi. Jonatas morreu em uma batalha. Davi, quando ele se tornou rei, ele teve a notícia da morte do seu grande amigo Jonatas, mas ele teve a notícia também de que Jonatas tinha um filho, um indivíduo chamado Mefibosete. A questão é que o filho de Jonatas, ele era um indivíduo com uma deficiência física. Em determinado momento, quando a sua ama estava saindo, em um momento de fuga, ela correu, ela tropeçou e ele ficou deficiente, ele não podia andar.
Davi, quando tomou conhecimento da existência daquele filho do seu amigo, ele mandou que trouxesse Mefibosete. E Mefibosete era colocado à mesa do rei todos os dias, tendo uma posição de destaque diante do rei, para comer com todos aqueles que faziam parte da mesa do rei. Uma coroa, ao invés de pranto. É isso que Deus faz comigo e com você, é isso que Jesus Cristo foi ungido para realizar, trazer para mim e para você, pessoas sem nenhuma glória humana, dar para nós a posição na mesa do rei. Dar a nós a posição na mesa do rei. A segunda coisa, o texto diz que Jesus Cristo foi especialmente ungido, não apenas para colocar uma coroa sobre os que choram, mas também para colocar alegria em vez de pranto. Retirar a lágrima e colocar alegria. O Salmo de número 40 diz, ele me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Ao invés da sua boca estar ocupada com o lamento, com o choro, com a dor, a sua boca passa a ser ocupada com o louvor ao Senhor, pelas suas bênçãos, pela sua graça, pelo cuidado dele contigo. Mas colocou também um manto de louvor em vez de espírito angustiado. E eu me lembro sempre aqui nesse texto do Salmo de número 126. Salmo 126 diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Antes de ontem, o exército de Israel levou 245 dias para libertar 4 pessoas de um pesadelo, de um cativeiro do Hamas. E quando aqueles 4 foram libertados, eles puderam voltar para casa, aquele júbilo, aquele momento de grande alegria. Alguns políticos, defensores de Israel, colocaram nos seus Twitters ou nos X, Salmo de número 23. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Fique imaginando que coisa. Sorte restaurada, manto de louvor, em vez de espírito angustiado. Mas o texto ainda diz mais, que Jesus foi especialmente ungido por Deus para realizar na obra do povo de Deus e torná-los carvalhos de justiça, versículo de número 3. Aqui o profeta usa essa metáfora agricultural, carvalho. Eu não sei quantos de vocês já viram um carvalho, para mim é uma das árvores mais belas que existem. Eu gosto muito de madeiras, não apenas para contemplar as árvores, mas se você me ver abraçando uma árvore, eu estou tirando as medidas para fazer uma tábua, uma mesa e alguma coisa mais ou menos assim, quando aquela árvore cair por algum fenômeno da natureza. Entendam bem isso, politicamente correto. Tá bom? Trabalhar com aquilo na marcenaria. Mas o carvalho é uma das árvores mais belas que existe. E o carvalho, ele é sempre símbolo de beleza, de firmeza e de estabilidade. E agora o salmista diz que Jesus Cristo foi especialmente ungido pelo Espírito, com o Espírito Santo de Deus para transformar o povo de Deus em carvalhos de justiça. Para que Jesus faz tudo isso? Por que Jesus coloca sobre nós uma coroa ao invés de lágrimas? Por que Jesus coloca em nós alegria ao invés de pranto? Por que Jesus nos veste com manto de louvor ao invés de espírito angustiado? E por que Ele nos transforma em carvalhos de justiça? O texto diz assim, para a glória do Senhor. Jesus Cristo foi especialmente ungido com o Espírito Santo de Deus para transformar todo o povo de Deus em objetos da glória do Senhor, o esplendor da glória. Nós fomos salvos para sermos objetos que glorifiquem a Deus. Mas, em último lugar, o texto diz que Jesus foi especialmente ungido pelo Espírito para pregoar o dia da vingança do nosso Deus. Os 2 primeiros pontos foram positivos, esse agora é negativo.
A profecia de Isaías era que haveria um pico do monte, falava sobre a salvação, o ano aceitável do Senhor, e o outro monte fala sobre o dia da vingança do nosso Deus. A referência aqui, certamente, é a referência ao juízo de Deus. E algumas pessoas, muitas vezes, gostam de ouvir falar sobre Deus como o Deus de amor, o Deus de misericórdia, o Deus de bondade, o Deus de graça, mas elas não gostam de ouvir falar sobre o Deus de juízo, o Deus de ira. Mas entenda uma coisa, sem o julgamento e sem o juízo de Deus, não existe consolo verdadeiro para aquele que está sofrendo, sendo oprimido pelos inimigos de Deus. E o texto aqui diz que haverá um dia da vingança do Senhor, e haverá um dia da vingança porque o Senhor Deus é Deus de justiça. E todos aqueles que se opõem a Deus, e todos aqueles que não acreditam em Deus, que são incrédulos em relação a Deus, eles experimentarão a ira do Senhor Deus. Versículo de número 8 diz, porque eu, o Senhor, amo a justiça. E Deus seria injusto se ele permitisse que o incrédulo e o penitente não fossem punidos por sua incredulidade e por sua maldade. Mas porque Deus é justo, Jesus veio apregoar também o dia da vingança do Senhor Deus. E porque existe consolo para aqueles que agora estão sofrendo sobre os algozes contrários a Cristo Jesus, Deus não deixará o descrente, o malfeitor, impune. Haverá um dia da vingança de Deus. Jesus Cristo inaugurou não apenas o ano favorável de Deus, mas Jesus inaugurou também a certeza de que haverá um juízo de Deus. Ele veio ao mundo pela primeira vez como servo sofredor e ele voltará como juiz supremo, com uma espada que sai da sua boca, e a Bíblia Sagrada diz, para matar o iníquo, para matar o incrédulo. O Deus da graça é também Deus de juízo. Deus que salva é também o Deus que pune. E é importante que se esclareça uma coisa bem interessante. Se você que está aqui hoje, se você rejeita o ano favorável do Senhor, você terá que experimentar o dia da vingança do nosso Deus. É dura essa mensagem, mas era bíblica. A vingança é sinônimo de retribuição, e no julgamento de Cristo, a Escritura Sagrada diz que a ira do Senhor Jesus consumirá o incrédulo, o pecador. O ano favorável do Senhor é agora. E se você perde essa oportunidade, você terá o dia da vingança do Senhor Deus. O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver contigo? Jesus, naquela sinagoga, pegou esse texto, ele leu o texto e ele disse, hoje se cumpriu a profecia que vocês acabaram de ouvir. Ele estava dizendo, essa profecia se cumpre em mim. E aqui eu quero trazer duas conclusões para nós nessa manhã e aplicando isso à nossa vida. Em primeiro lugar, as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, elas não vêm por meio de um programa, mas por meio de uma pessoa. A pessoa de Jesus Cristo. Não é um programa maravilhoso em que você vai ser transformado, renovado, recuperado, mas é por meio de uma pessoa, Jesus Cristo. E o que é mais importante é o seu relacionamento com essa pessoa. Quando Jesus diz que a profecia se cumpriu nele, ele estava dizendo que ele é a fonte de bênção para você. Se você quer as bênçãos do Evangelho, alegria para aqueles que são pobres, libertação para aquele que está cativo, o ano favorável do Senhor, você necessita de um relacionamento pessoal com Cristo Jesus. Não basta você ser religioso. A sua religiosidade sem um relacionamento pessoal com Cristo Jesus é simplesmente como a moldura de um quadro na parede sem o quadro. Você olha e diz, esquisito isso. Os fariseus eram religiosos. Os que crucificaram Jesus eram religiosos.
a sua religiosidade sem um relacionamento pessoal com Cristo Jesus como seu Salvador, como a fonte de bênçãos da sua vida, não adianta nada. Ela é apenas um fardo para você. Se você veio aqui essa manhã por causa da sua religiosidade e não por causa do seu relacionamento com Cristo Jesus, eu sinto muito, você vai voltar para sua casa vazio. Você vai voltar para sua casa frustrado. Você vai encontrar o interesse em alguma outra coisa, em alguma outra ideologia. Logo, logo você estará saindo dessa igreja. Você vai entrar, inclusive, em uma seita. Porque você não tem um relacionamento pessoal com ele. Hoje em dia nós estamos vivendo um fenômeno interessante no Brasil. Algumas pessoas que se diziam protestantes estão voltando para a Igreja Católica. Tem um livro que diz Rome, Rome, com R, Rome, Sweet Home. Roma, a casa agradável. E não me espanta isso. Porque uma coisa é você ter um relacionamento pessoal com Cristo Jesus como seu Salvador. A outra coisa é você ser um membro nominal de uma igreja. Se você está aqui apenas por sua religiosidade, você veio por um programa religioso. Você não veio por um relacionamento pessoal com Cristo. As bênçãos de Deus, elas não vêm por meio de um programa. Elas vêm por meio de uma pessoa. A pessoa de Jesus Cristo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu. Hoje cumpriu-se a profecia, disse Jesus Cristo. Você necessita de um relacionamento pessoal com Cristo Jesus. A segunda verdade que eu gostaria de aplicar para nós nessa manhã é que a profecia que foi cumprida em Jesus Cristo, em Lucas, capítulo de número 4, indica que não há mais o que esperar. O povo, até a época de Jesus, poderia esperar para que essa profecia fosse cumprida, mas ela já foi cumprida em Cristo Jesus. Então, o tempo que você precisa tomar uma decisão é hoje, é agora. O último grande evento que resta na história da salvação é o retorno de Cristo Jesus para o juízo. Porque o ano favorável do Senhor é agora. E o que você precisa fazer de imediato é dizer: Senhor Jesus, me perdoe pelos meus pecados. Senhor Jesus, transforma a minha vida. Abra o meu entendimento, abra o meu coração. Seja o Senhor o meu Senhor e Salvador. Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso desse relacionamento pessoal com Cristo Jesus.